neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ao trilhar a longa estrada poeirenta, rumando em direção àquela aldeia, Jesus vê uma mulher que lhe convida a entrar em sua casa para ceiar. Maria aos pés de Cristo ao vir, doces ensinos com ternura. Marta, ocupada em seu trabalho, chega ao mestre, então murmura: Senhor, não te tens apercebido que Maria a teus pés só quer ficar, deixando-me aqui servir sozinha? Ordena que venha me ajudar. Marta, Marta, andas preocupada, no entanto peço quase nada. Maria escolhe a melhor parte, a qual jamais será tirada. A teus pés, Jesus, eu quero estar, jamais meu coração reter, qual Maria junto a ti ficar, minha vida a te render, minha vida toda a ti Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal.
não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Ouvintes preciosos, oramos juntamente com o próprio Senhor Jesus Cristo, através da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, em São João capítulo 17, a partir do verso 11. Agora, vamos notar isto: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Nós devemos notar uma coisa, que essa palavra que temos, o evangelho que temos, deve fazer com que o mundo nos aborreça. Não que vamos enfrentar o mundo com um complexo de perseguição e agredir ao mundo e chamar o mundo contra a gente, mas basta a luz brilhar para que as trevas sejam dissipadas. Basta você viver a mensagem do dia, a palavra do dia, e você verá como o mundo se tornará seu inimigo, como é de Deus. O mundo diz-se amigo de Deus através de um evangelho interpretado por si mesmo. Nós temos sempre que lembrar de Caim, sempre cultuando a Deus. Mas quando vem, de fato, uma revelação de Deus, veja, você vai ver então um paradoxo muito grande: cristãos contra cristãos, cristão matando cristão. Mas na verdade, não são cristãos aqueles que matam, aqueles que perseguem, aqueles que odeiam a outros por causa da mensagem do dia. A história da igreja mostra o cumprimento disto que está em São João capítulo 17, versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu. O mundo não está aborrecendo nenhuma denominação, porque seu evangelho não mexe com ninguém. No setor social estão todos iguais. Não há nada que combater, não há nada que protestar.
Mas se você começa a viver a mensagem que Deus enviou nesta era, então você vai ver que essas escrituras se cumprem. Você perde seus amigos, você vai ter até mesmo seus próprios familiares como seu maior inimigo. Jesus disse isto. Embora você se torne a pessoa mais dócil, mais amável, mas simplesmente por não participar das iguarias do rei, aqueles homens se tornaram inimigos de Daniel. Eu pergunto, que mal Daniel fez para aqueles homens do reinado de Nabucodonosor? Nenhum. Que mal Jesus fez para os fariseus? Nenhum. Que mal os apóstolos fizeram para a sociedade, para as cidades, para o povo? Que mal aqueles cristãos que morreram e deram suas vidas, cujo sangue jorrou como enxurrada nas ruas, na chamada Santa Inquisição? Que mal eles fizeram? Simplesmente porque não concordaram com o pacto do paganismo no chamado cristianismo, o que existe até hoje. Doutrinas falsas, doutrina de 3 pessoas, batismo nos títulos, tudo naquele casamento de Herodias com Herodes, de Jezabel com Acabe. Foi que gerou essas doutrinas, esse cálice de fornicação. Então fale você agora de um batismo apostólico e você terá inimigo. Você será excluído da organização. Fale você que quem tem o filho tem também o pai, e quem vê o filho viu o pai, e que o filho que estava no seio do pai, este fez o pai conhecido. Fale você como Jesus disse aqui no final dessa oração: e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Por isso é que eles batizaram em nome de Jesus Cristo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse: eu lhes fiz conhecer o teu nome. O Filho trouxe o nome do Pai. Qual é o nome do Pai? O Filho manifestou aos homens. São João, capítulo 17, verso 6. Muito bem, ouvintes. Agora, vamos pensar em algo muito profundo que temos aprendido em Almas Encarceradas hoje. Encarceradas nos credos, nos dogmas, encarceradas na vaidade, no vício, no tóxico, encarceradas pelo crime, pela revolta e por tantas outras coisas. Você sabe que tudo que o homem põe entre si e Deus é ídolo. A mulher tem se tornado um altar de idolatria. O dinheiro tem se tornado um altar de idolatria. O personalismo, a fama. Deus não pode usar um homem e ele permanecer humilde. Logo ele fica famoso, logo ele cresce. Mas vamos lembrar que às vezes nós pensamos que somos algo muito grande, porém na realidade que somos uns poucos quilos de terra, porque tu és pó e ao pó hás de tornar. Gênesis capítulo 3, verso 19. Então, quando você vê algum homem caminhando por estas ruas, crendo ser algo grande porque tem educação, recorde, isso é somente uma massa de pó. Isso é como uma flor do campo, que daqui a pouco está seca e sua glória se foi. Quando você vê esta mulher aí, andando tão imponente e com vestes tão sumárias, fumando, vestida de shorts e parecendo com homens em suas atitudes e dominando, etc. O que é isto? É um monte de pó. Um monte de pó com lábios vermelhos, com faces rosadas, artificialmente, expondo uma imagem que provoca adultério.
Agora veja, nós já estamos lembrando da natureza do espírito, que é a alma. É a natureza daquela pessoa se expressando através do corpo. Você conhece a natureza da fruta, ácida, doce. Você conhece a natureza da carne remosa? É a natureza daquela carne, é a natureza daquela fruta. E o que aquilo causa? Você conhece a natureza da mulher, do homem. O corpo expressa a natureza do espírito. Expressa então o estado da alma. Isto não é um pensamento teológico. Isto é a verdade, embora reflita como teologia, como um estudo da alma. Mas não é apenas isto. Não é uma filosofia. Isto é encarar a verdade à luz da palavra. Veja o que está provocando aquela natureza. Você chupa limão, o que provoca? Você vê a outra pessoa chupando limão. Você sabe o que provoca? Sua boca vai encher d'água. Quando você vê aquela mulher e a sua natureza está no mesmo estado da natureza dela, o que aquilo vai provocar? Numa linguagem popular, sua boca enche d'água por causa dela. E daí então cumpre-se o que Jesus disse em São Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então o que essa mulher vestida desta forma sumária está provocando? Adultério. Então ela vai responder diante de Deus. Embora seja virgem, embora esteja com a Bíblia debaixo do braço, ela vai responder por adultério diante de Deus, porque ela provocou. A sua natureza provocou água na boca daquele homem. E não é isso que ela gosta? Ela não está se preparando consciente e inconscientemente justamente para isto? Sim, amados. São João disse na sua primeira carta, capítulo 2, verso 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isto quer dizer, a natureza do Pai não está nele. Oh, isso é tremendo. Se Deus é amor, é porque sua natureza é amor. Mas não é esse amor, filho. Não é este amor do eros, paixão. É o amor ágape. Você tem que sempre lembrar para você não confundir o amor terreno com o amor divino. O amor divino às vezes te põe em um estado deplorável, torturado, para que então venha assim perfeição, para que a sua natureza terrena morra, para que você venha então ser ressuscitado, nascer de novo com uma nova natureza. Se você pudesse tirar toda a seiva da árvore do limão, pudesse injetar ali a seiva da laranja doce, você não teria um fruto azedo. Você teria um fruto doce, porque a seiva foi trocada. Se houvesse possibilidade. Mas Pedro disse, então quem pode se salvar? Isso é impossível fazer, essa troca de seiva. Pode haver um enxerto. É o que o sistema religioso faz enxerto. Cada um produzindo seu fruto segundo sua natureza. E dizem que todos estão em Cristo, no tronco. Ora, o tronco dá fruto original. Mas cada um que está enxertado na Bíblia, no Evangelho, em Cristo, isso dá simplesmente fruto segundo a sua natureza. Ele não nasceu de novo. Jesus respondeu a Pedro, o que é impossível aos homens, é possível para Deus. Foi Deus quem criou esta árvore. Ele pode mudar a sua seiva, sem que ela morra. Foi Deus quem criou este homem. Ele pode mudar a sua alma,
a sua natureza. E você morre para o mundo. Aquela velha natureza morreu. Quem mentia não mente mais. Agora você quer completar isso? Abra Efésios capítulo 4 e capítulo 5. Leia os 2 capítulos. Você vai ver então, houve uma mudança, houve um novo nascimento. Aquela velha natureza morreu. A natureza do Espírito morreu. O que tem ali agora, o que mora ali por dentro, é Deus. Deus operando. Se você pode conseguir que esse Espírito, ou essa natureza, concorde com Ele em toda a sua palavra, então essa natureza e o amor para as coisas do mundo morre. Morre então o que veio aí? Um novo nascimento. Não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Você tem que renascer. Então esta natureza tem que morrer. E a natureza de Deus vem morar em você. Deus é a única coisa que não teve princípio, nem terá fim. Você, a sua natureza, tem princípio, por isso tem que ter um fim. E bom é que tenha um fim agora, antes de partir. Porque aí você se arrepende dos pecados que você cometeu através deste corpo. E você se torna uma nova criatura. E você dá testemunho de seu novo nascimento e do batismo do Espírito Santo, e que a sua natureza foi mudada. Você não é mais aquele precipitado. Você não é mais aquele que puxa o gatilho antes da hora. Você não é mais aquela mulher cujos motivos e objetivos se concentram simplesmente em torno de sua carne. Não. Você não vive só para si mais. Deus é a única coisa que não teve princípio, nem terá fim. É a única coisa que não passa, portanto. E se essa natureza não for trocada, não for a natureza de Deus, nós passaremos. Nós não permaneceremos. Nós não teremos vida eterna. Mas quando isto acontece, nós nascemos de novo e, portanto, não teremos fim. Somos pequenos Messias. Aí está o mistério de Deus. Deus em Cristo, Cristo na igreja, quer dizer, Cristo em você. Esse poder que fez você renascer, trocou a sua natureza. A natureza do seu espírito foi trocada. Aquela alma pecaminosa morreu. E agora quem se manifesta aí é Cristo. Já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Então Ele tem tomado você em sua economia. Você é parte da economia de Deus. Deus tem tomado o homem terrestre e tem unido com o Espírito eterno. Deus se refletiu nisso porque chegou a ser um homem quando veio a ser Cristo Jesus. Porém, na verdade, Jesus Cristo era Deus. Deus estava em Cristo, viveu nele e por meio dele reconciliou o mundo consigo mesmo. E por meio daquele homem perfeito, cada um de nós que somos imperfeitos, podemos ser reconciliados com Deus. A perfeição que Deus vê em nós é sua natureza em nós. É Cristo em nós. Ele não veria nenhuma perfeição em nós, a não ser Cristo. Deus te abençoe, meu ouvinte, enquanto você está aceitando estas verdades pelo poder do Espírito Santo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde.
Não deixe de ouvir este programa. Divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus como meu Salvador, também o conheci como meu curador. Sua luz ele me mostrou também, e seu radiante amor, sentindo esse amor que bem suave é, deixei a pretensão ao mundo e o prazer. Oh, glória seja meu Senhor, que me ajuda a vencer. Oh, glória seja meu Senhor, que me ajuda a vencer.
Cristo pode me livrar, me ajuda em minha dor. A boca do Senhor me diz pra confiar que as dores passarão e a grande tribulação, e em Jesus me abraço eu pra ter consolação. E em Jesus me abraço eu pra ter consolação. Rogamos a Deus que nesse instante Ele aumente o nosso conhecimento de Sua palavra e que possamos conhecer-nos a nós mesmos para sabermos onde estamos parados, que pessoas devemos ser nesses dias de tanta confusão espiritual, e sabendo nós que foi justamente em meio a grandes confusões que aconteceram eventos da parte de Deus que eram para acontecer no passado. E o mesmo se repete agora, em meio a uma grande confusão. O Senhor tirará sua noiva e a levará no rapto, enquanto milhares e milhares ficarão aí pregando a segunda vinda de Cristo, sem saberem que Ele já veio e levou a sua noiva querida. Que o Senhor se compadeça de nós, mais e mais, e que possamos tomar esse instante como um instante marcante em nossa vida espiritual. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, nós sabemos que somente a mecânica não resolve. Mas sem a mecânica também, nada acontece. Se temos uma boa mecânica, é sinal de que a qualquer momento teremos a perfeita dinâmica. Então, aquilo que podemos fazer é termos uma boa mecânica. A dinâmica é uma parte de Deus, exclusivamente do Senhor, em acionar esta mecânica e pô-la em ação. Tenhamos, pois, uma mecânica perfeita. E esta mecânica, ela não pode ser perfeita sem a mensagem que Deus enviou para esta era. Esta mensagem nos coloca em uma verdadeira mecânica. Na verdade que muitos ficarão somente com a mecânica. Mas, sem esta mecânica, nós não subiremos. Não haverá dinâmica para subirmos. Então é bom que todos conheçam esta mensagem, porque somente ela poderá ser dinamizada pelo Espírito Santo. Então, amados, nós vamos continuar com o assunto que este programa prima por ele. O assunto é um só, não se diverge. O assunto encerra nisto: Cristo em você. Não importa se hoje falamos sobre tal ou tal assunto, se amanhã nós voltamos a falar sobre o mesmo assunto, se depois
Já voltamos a falar sobre outro assunto, mas todos eles concordam em um único fim: Cristo em você. Toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, resume-se nesta pequena grande palavra: Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, conhecer Deus é muito bom, não resta dúvida. Conhecer a palavra é muito bom. Conhecer a mensagem é muito bom. Isso seria como você ter um carro bem fabricado, um carro de ótima qualidade, e quem sabe até com o tanque cheio de gasolina. Mas ainda falta alguém para entrar ali com uma chave de ignição e acionar aquela chave, provocando corrente na distribuição, uma ação na carburação, e assim então aquele carro entrar numa dinâmica. Ora, meus ouvintes, o natural explica o espiritual. Veja só, o corpo do homem não é a alma. Não. Você sabe que a alma está dentro do corpo como a natureza do espírito. Agora você tem um veículo. Você tem um carro. Esse carro é uma matéria inanimada. Quando você sai de dentro desse carro, esse carro não passa de uma mecânica ali com peças ajustadas e engenhadas ali, etc. Muito bem. Mas aquele carro é uma matéria inanimada. Sem o motorista, ele não sai do lugar. Ele não transporta ninguém. Ele não se movimenta sem que alguém o ponha em movimento. Agora, você está no volante daquele carro. Você diz para ele, na sua mente, no seu raciocínio: nós vamos para o norte. O carro não discute. Ele está numa perfeita mecânica, tem a gasolina, está em explosão, está tudo em ordem. O motorista dirige pela sua própria mente a direção do carro. Norte. Não, agora é sul. Não, agora é leste. Agora é oeste. Então, quem está conduzindo o veículo é responsabilizado, inclusive, pelas autoridades. Você nunca vai ver um carro processado na justiça, mas você vai ver o motorista que estava dirigindo o carro e que violou a lei do trânsito e matou aquela mulher na avenida. Não respeitou o sinal, não respeitou a placa de velocidade máxima. Você pode ver aquele carro todo esbagaçado, aquele veículo todo amassado, mas ele não responde diante das autoridades. Quem responde é o que estava dirigindo o carro. É quem vai responder. Ora, você pensa que essa carne, esse sangue, é que vai para o inferno? É que vai responder juízo diante de Deus? Não. Isto não. Bem como não é esta carne e este sangue que vai herdar o reino de Deus. Isto não é perfeito? Isto não é correto? Estamos aqui inventando alguma coisa? Não. Você tem um bom senso. E, sobretudo, você tem o Espírito Santo. E você está vendo que isto é uma verdade que concorda com as Escrituras. Agora, o motorista infrator vai responder pelo que ele praticou através do carro, do veículo.
Você sabe disto. São Paulo disse, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Eu prefiro comparecer agora, pela palavra, pela mensagem. Pedro disse que o julgamento, o juízo está na casa de Deus. E esta mensagem é um juízo, para nos julgar agora, para depois não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, São Paulo fala isso ali naquele capítulo da Santa Ceia, não é? E eu prefiro esse juízo, esse tribunal agora. Você quer estar diante do tribunal agora ou depois, quando não houver mais solução? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal. Segundo os Coríntios, capítulo 5. Nós sabemos que a noiva de Jesus Cristo não está aí, porque o próprio São Paulo, em 1 Coríntios 6, diz que ela vai julgar o mundo. Então ela estará sentada no trono com ele. Ela é a rainha, ele é o rei. Ele é ela é ele. Se Herodias pôde fazer o que quis, estando ao lado de Herodes, se Jezabel pôde fazer o que quis, ao lado de Acabe, lá está o outro lado. Esta verdadeira esposa de Cristo julgará o mundo. Ela julgou o profeta de Deus, segundo o seu espírito pervertido, Jezabel. Herodias julgou o profeta de Deus, João Batista, segundo o seu espírito pervertido. Mas esta esposa, casada legitimamente com Cristo, comprada pelo seu próprio sangue, julgará o mundo segundo o espírito de Cristo. Então, vamos adiante. O corpo é o veículo. E neste corpo temos o espírito. E no espírito temos a natureza do espírito, que é a alma. Então este é o condutor deste veículo. Se torna o condutor segundo a natureza do motorista. Ele obedece, ele corre demais, ele anda de acordo com a lei, ou perverte a lei, transgride a lei, e assim por diante, de acordo com sua natureza. Não é certo? Então, de acordo com a natureza de seu espírito, você está procedendo também. Você está transgredindo as leis do Senhor, a palavra de Deus. Por quê? Porque elas não foram introduzidas nas tábuas do seu coração. Mas para que isso aconteça, essa natureza que herdamos dos nossos pais tem que morrer. Ah, sim. Então está aí mais uma vez o novo nascimento em pauta. Pedro disse, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. O que é isso? Herdou a natureza de seu pai, de sua mãe ou de seu avô. Não é certo? A natureza humana. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Então, aí você já está sabendo o que é nascer de novo. O veículo continua a ser o mesmo, porque você agora vai enfrentar o tribunal de Cristo, que é a palavra de Deus, que é a mensagem do profeta desta era, e vai ler, vai ouvir, e chorar, e rejeitar uma hora, e sofrer dor de parto. Mas eu tenho que deixar minha denominação. Se eu for batizado em nome de Jesus Cristo, crer nesse profeta, ela me excluirá. Eles me porão fora. Mas quando Jesus abriu os olhos do ceguinho, de nascença, ele acabou sendo expulso da sinagoga. E foi o que aconteceu comigo. Eu estava como aquele ceguinho também.
nasci evangélico, mas era um ceguinho de nascença, não é? É, sim. Mas quando veio a mensagem, o que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa. Vai acontecer com você. Agora, isto não deve ser feito de uma maneira manufaturada, porque existem 3 classes de crentes que aceitam a mensagem do profeta. Uma é incrédula, outra é manufaturada e outra é verdadeira. E você encontra essas 3 classes de crentes lá com Jesus. Leia São João capítulo 6. E você vai ver uma classe voltando quando ele disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue. Ora, isso é trazer a vida de Cristo para você. Isso é tirar a seiva velha, orgulhosa, vaidosa, viciada, mentirosa, aquela natureza nervosa, exigente, e colocar aquela natureza de Cristo. Ah, isso não dá. Essa mensagem para mim não dá. Quer dizer, você não quer esse tribunal agora. Então você vai enfrentar aquele para responder por tudo que você cometeu com esse veículo que você tanto cuidou dele. Você não vê aí o motorista, esses rapazes? Pulam seus carros, eles ficam brilhando, passam cera e ficam bonitos. E põe som dentro, músicas excitantes e sensuais. Para quê? Você sabe o que os veículos têm se tornado aí durante as noites, as tardes. Para quê? E eles estão bonitos, eles estão lustrados. Para que esses veículos, esses corpos tão manipulados, tão cheios de cosméticos, de beleza artificial? Para que isso? Ah, a resposta está aí. Os parques, os jardins, as avenidas, os veículos respondem. Respondem. O sinal está exposto. Só não vê quem não quer, quem está cego. Mas acontece que você está vendo aí que não é reencarnar. É a sua natureza morrer. Essa natureza velha, vaidosa, mentirosa, adúltera, morrer. Então vem a de Cristo agora. Então esse é nova criatura. As velhas coisas se passaram, tudo se fez novo. Quer dizer, aquele carro estava na mão de um motorista que só ia para a prostituição, para os bares beber, e subindo nos passeios, e atropelando as pessoas e infringindo a lei. Mas logo aquele carro passou para um proprietário diferente, um homem cônscio, equilibrado, cônscio de suas responsabilidades, equilibrado, que não carrega revolta por causa das injustiças dos homens. O que é que está afetando mais essa juventude? Revolta por causa de injustiças? Um cristão nunca está revoltado. Isto é certo, irmãos. Mas agora, então, esse veículo tem um novo motorista, tem um novo proprietário, cuja natureza é totalmente diferente. O veículo é o mesmo, a Maria Madalena era a mesma. Sangue e carne, seu corpo era o mesmo. Mas os demônios que dirigiam a Maria Madalena saíram dela. E ela então passou a ser dirigida por Jesus Cristo. Então ali a sua natureza morreu, ela nasceu de novo e a vida de Cristo tomou conta dela. É certo assim? O ladrão morreu. Morreu? Sim. E ai daquele que não morrer. Não morrer para o mundo e entrar nesse paraíso hoje. E ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Isto aqui quer dizer, hoje mesmo estará comigo no meu reino. Eu terei domínio sobre sua natureza. Eu terei domínio sobre o seu espírito, sobre os seus sentidos. Você é nova criatura. As velhas coisas se passaram, tudo se fez novo. Isso é batismo do Espírito Santo. Ungindo este novo nascimento, essa nova natureza. A carne clama por uma coisa, sua alma clama agora por outra, porque ela não é mais sua, a sua alma, não é a sua natureza mais, é a natureza de Cristo. Oh, mas isto é impossível. O que é impossível para os homens é possível somente para Deus. Isto de fato não é uma religião, não é uma autoridade de pastor, não é ninguém que pode fazer. Não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Oh, Deus te abençoe, ouvinte, porque sabemos que Ele está fazendo uma obra poderosa no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, e na vida graça me mostrou. Minha alma embevecida, seu rosto a contemplar, recorda as muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por
todo dia Cristo chama, chama-me por seu amor, dá-me tua vida em serviço, terás gozo no Senhor. A Jesus pertence hoje, E Ele me pertence a mim, esse Salvador amável já uma vez morreu por mim. Agradar-lhe eu quero sempre, grande amigo na aflição. hoje e sempre enquanto eu vivo, quero andar por sua mão.